capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. E o versículo 1, nós vamos meditar nos 13 versículos de Romanos, capítulo 6. É um assunto extremamente importante. E às vezes eu percebo que é um assunto que acaba sendo pouco falado, pelo menos dessa perspectiva que Paulo tem aqui a respeito do assunto em Romanos, né? Que é o assunto sobre santificação, né? Uma vida, um caminho de santificação. E eu gostaria de meditar com os irmãos, porque como eu já disse aqui em outras oportunidades, quando nós pensamos em salvação, nós precisamos pensar em três situações, né? 3 momentos. A Bíblia fala muito sobre justificação. A justificação é o ato de Deus imputar a justiça de Cristo, né? Do que Cristo fez na cruz do Calvário a nós pecadores. Então aquele Cristo justo que morreu na cruz do Calvário, que pagou pelos nossos pecados, a justiça dele na cruz é imputada a nós. E o sacrifício dele serve para o perdão dos nossos pecados. Isso significa justificação segundo a Bíblia. É chamado de salvação no aspecto passado, né? Porque isso já foi concretizado. É interessante pensar nisso, porque tem pessoas que imaginam que quando elas recebem Cristo, né, no seu coração, eu particularmente não gosto muito daquela palavra que virou jargão no nosso meio, aceita Jesus, porque às vezes parece que Jesus é um produto barato que alguém está aceitando, né? Eu acredito que a palavra receber Jesus no coração, ela traz muito mais um carinho pelo que Cristo fez por nós, mas eu não estou criticando ninguém que quer falar, né, aceitar Jesus, continua dizendo, jargão, né? Mas para mim, eu acho mais interessante a palavra receber Jesus. Quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, Jesus não está naquele momento morrendo pelos seus pecados, mas significa que aquela justiça, né, que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, está agora sendo imputada na vida daquele crente, daquela pessoa que acaba de crer, tá? Então isso é chamado de justificação. É o ato da salvação de Deus que já ocorreu no passado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele perdoou as minhas dívidas e Ele perdoou as tuas dívidas também. Louvado seja Deus por isso. Mas existe um outro aspecto da salvação, que é a salvação no tempo presente, né? Se Cristo nos libertou da culpa do pecado no passado, agora a Bíblia nos diz que Ele está nos libertando do domínio do pecado. E é o que nós vamos meditar em Romanos capítulo 6. Quem achou Romanos capítulo 6, diga amém. Nós vamos ler a palavra de Deus. Leia, acompanhe comigo atentamente. E se puder depois, deixe a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar utilizando esses versículos para meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração e pedir a graça do nosso Deus sobre nós nesta noite. Senhor, neste momento, juntamente com a tua igreja, Senhor, eu quero pedir da tua graça e da tua misericórdia sobre nós.
Nós vamos meditar na sua palavra, Senhor, esta palavra poderosa. Essa palavra que é a fonte, Senhor, de tudo aquilo que cremos. Porque se de alguma forma o que cremos está fora das Escrituras, então significa que a nossa fé é uma fé doente e deficiente. Mas uma vez que, como aqueles que sabem aonde encontrar o alimento, Senhor, como um bebê que sabe aonde está o leite da sua mãe, assim nós recorremos para a sua palavra, porque é dela que nós temos o alimento que vai dando crescimento para cada um de nós e nos conduz a cada dia a uma vida de maturidade e crescimento na tua presença. Pai, eu peço da tua graça e da tua misericórdia sobre nós, para que possamos compreender a tua palavra e não somente compreender, mas também vivê-la a cada dia, para a glória do teu nome, Senhor, e para a edificação do teu povo. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se eu perguntasse para os irmãos aqui nessa noite, quem de vocês enfrenta batalhas contra o pecado? E eu acredito que muitos de nós, às vezes, iam se esconder, como se diz, porque como cristãos, às vezes temos o péssimo hábito de pensar que nós somos super-heróis e de que nada pode nos assediar, que nada pode se tornar para nós um problema muito grande a ser resolvido, de que os nossos defeitos, eles não são tão feios quanto os defeitos de outras pessoas. Você já viu que nós, seres humanos, nós temos o hábito de olhar para as pessoas e às vezes nós julgamos elas por aquilo que elas estão fazendo e nós não percebemos que nós fazemos igual ou pior a elas. Igual ou pior a elas. Você já deu uma olhada que às vezes você diz que o vizinho nunca lava o carro, mas você também deixa o teu carro todo empoeirado e sujo? Você diz que a grama do vizinho já faz 15 dias que está tomando conta e daqui a pouco ele não consegue entrar em casa, mas o gramado da tua casa também faz dias que você não corta. Nós temos o péssimo hábito de julgar as pessoas, e Jesus foi taxativo com relação a isso, dizendo lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, que nós não deveríamos julgar, porque nós temos o hábito de julgar de maneira temerária e olhar para as pessoas e tentar fazer um diagnóstico do problema delas, quando o problema no nosso coração está gigantesco. Nós olhamos para a ferida no rosto de alguém, mas não percebemos o câncer que muitas vezes está dentro do nosso coração. Vivemos dentro de uma sociedade que oscila entre o legalismo e o antinomismo. Pessoas que acham que a santificação está nas regras da lei. E gente que acha que a vida cristã está em não ter regras. São dois pontos extremos que não buscam encontrar nas Sagradas Escrituras o apoio que nós precisamos para viver essa vida cristã. Quando nós chegamos nessa passagem, nós vemos Paulo argumentando já há algum tempo a respeito da justificação do crente. Mas Paulo havia anunciado para a igreja de Roma, aquilo que está registrado aqui em Romanos capítulo 5 e o versículo 20, que ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O grande problema é que algumas pessoas, provavelmente dentro da cidade de Roma, alguns religiosos ou até mesmo alguns cristãos mal informados, eles estavam dizendo que Paulo estava pregando uma licenciosidade para com o pecado. Eles diziam assim, quando Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo está dizendo que quanto mais pecados uma pessoa cometer, mais graça ela vai receber na sua vida. Era essa a mentalidade destas pessoas que se opunham ao ministério de Paulo. E quando ele vai escrever esta passagem, ele vai colocar diante destas pessoas a verdadeira essência da santificação na vida de todo cristão. Antes de entrar na passagem, eu não sei se você já percebeu, ou você já chegou a esse ponto de chorar, por encontrar em você alguma coisa da qual você não consegue mudar. Você já se deu conta a respeito de uma situação como essa? Um defeito que parece um calcanhar de Aquiles na tua vida e você não consegue vencer aquilo de forma alguma. Eu, nesse tempo que caminho no ministério, eu já vi muitas pessoas sofrendo porque não conseguem abandonar a bebida. Eu já vi muitas pessoas sofrendo porque não conseguem abandonar a pornografia. Eu já vi muitas pessoas sofrendo porque não conseguem abandonar a fofoca, a mentira, o engano, a ira e várias outras coisas que fluem essencialmente
da raiz do pecado no coração de cada uma dessas pessoas. Nós somos todos bonzinhos, não somos? Até que alguém mexa no nosso calo. Até que alguém descubra o nosso ponto fraco. E aí se revela e se aflora nas nossas vidas aquilo que nós realmente somos. Será que alguém de vocês, não balança a cabeça, irmão, não é hora de balançar a cabeça, tá? Se segura. Será que alguém de vocês perdeu a paciência nessa semana? Se irou contra alguma coisa? Não mexe, maestro. Provavelmente todos nós, em algum momento, nós nos sentimos tremendamente revoltados contra alguma coisa. E nós perdemos o nosso direito de termos uma revolta justa, porque, quem sabe, alguma palavra foi pronunciada, alguma atitude foi feita, alguma ação de hostilidade foi praticada. E, queridos irmãos, é interessante que Deus faz com que aquilo que está no nosso coração, que é uma ação pecaminosa, possa ser acentuada. E Ele faz isso. Porque quando aquilo é acentuado no nosso coração, nós nos voltamos para Ele pedindo misericórdia, fazemos como Paulo fez em Romanos capítulo 7, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Irmão, só quem chegou ao extremo de uma situação sabe o que é ter de enfrentar essa situação. Eu já vi pessoas que desejavam viver no caminho do Senhor Jesus, mas um vício a impedia de viver uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. A impediam de ter uma vida de relacionamento com Deus, porque o seu coração estava se relacionando com outras coisas. Mas aqui Paulo vai dizer para nós, e nós veremos, que existem pelo menos 4 coisas que nós como cristãos precisamos saber e viver, para que nós tenhamos uma vida de vitória contra o pecado. E eu quero ser bem direto para você aqui nessa noite. Pode ser que agora a tua vida está tranquila e você não tem enfrentado muita tribulação no que tange a batalha contra o pecado. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que o pecado nos assedia de perto. E se hoje você está vivendo uma vida de tranquilidade, fique atento e se arme com essas ferramentas da palavra de Deus, para que quando o pecado vier tentar bater a sua porta, você possa estar forte e firmado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem gente aqui que pode ser que não goste muito do Thales Roberto, né? E ele tem um procedimento bem ruinzinho mesmo. Mas tem um trechinho de uma letra de uma canção dele, que ele diz que todo dia o pecado vem e me chama. Então, por isso que eu estou dizendo para você que essa palavra aqui é extremamente importante para os nossos corações. Primeira coisa que Paulo vai fazer é fazer uma pergunta a essa igreja, dizendo: permaneceremos nós no pecado, viveremos nós dentro do pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Paulo está usando a frase que existia na mentalidade desses irmãos, e ele vai responder no versículo 2, de modo nenhum. No original, essa palavra de modo nenhum é mais ou menos a realidade do que quando a gente diz assim: Deus me livre. Deus me livre. Eu já disse para os irmãos, vou pegar um símbolo aqui que geralmente é mais fácil. Tem algumas pessoas que não gostam de comer bucho. Alguém gosta de comer bucho aqui? Gosta? Se fizer lá, me chama, irmãos. Daí eu vou lá comer, porque eu gosto. Só que me chama depois que estiver pronto, porque enquanto está preparando, aquele cheiro é terrível, né? Ele encalacra. Só que para alguém que não gosta de bucho, não sei se o pastor Daniel gosta. Opa, lá, maravilha, chama nós dois, nós vamos junto. Mas para quem não gosta, você diz assim: vai jantar na minha casa hoje? Ele diz assim: eu vou. Rapaz, eu vou fazer um buchinho lá. O que a pessoa diz? Deus me livre. Aquilo se torna repugnante para aquela pessoa. É o que Paulo está fazendo com essa palavra. Ele está dizendo assim: nós vamos continuar vivendo na prática do pecado para que a graça de Deus seja mais abundante sobre a nossa vida. Ele está dizendo assim: Deus nos livre disso. De modo nenhum isso deve acontecer. Por que ele vai dizer isso? Ele vai se dirigir à igreja de Roma dizendo a seguinte questão: como viveremos ainda nós no pecado, se para o pecado nós morremos?
Alguém poderia perguntar assim, mas como assim nós morremos para o pecado? E Paulo vai explicar até o versículo 5 o que significa morrer para o pecado. Primeiro no versículo 3, na parte A, Paulo vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Você sabia que a maior deficiência da nossa fé, as maiores expressões de imaturidade das nossas vidas cristãs, são por falta de conhecimento da palavra de Deus? Você se lembra que Jesus exortou os judeus dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque vocês examinam ela, mas não entendem o que ela está dizendo para vocês. A palavra de Deus vai dizer através dos profetas no Antigo Testamento: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais longe um cristão vive das Sagradas Escrituras, tanto mais tortuosa é a sua prática cristã. Tenha certeza disso que eu estou dizendo para você, que não é porque você não é um teólogo, que não tem um curso, uma formação, uma faculdade de teologia, um curso de teologia, que você não pode se aproximar das Escrituras. A palavra de Deus tem uma mensagem simples, que pode ser entendida por qualquer pessoa que saiba, no mínimo, ter uma leitura básica. E louvado seja Deus, muitas vezes até mesmo aqueles que não têm leitura nenhuma, aprendem a ler através das Escrituras. Provavelmente você já ouviu falar a respeito disso, e eu conheço pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. E é por isso que eu te digo, Paulo está exortando e dizendo para a igreja de Roma que o grande problema deles é a ignorância quanto aos fatos. E é isso que ele vai colocar diante da igreja. Ele diz: porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo e fomos batizados na sua morte. É interessante que Paulo vai dizer a esses irmãos que o erro que eles têm é pela ignorância. Warren Wiersbe vai dizer da seguinte forma: ele diz: a vida cristã depende do aprendizado cristão. O dever é sempre fundamentado na doutrina da palavra de Deus. Ao manter-se o cristão na ignorância, Satanás o impede de ter qualquer poder. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes você vai aconselhar pessoas que estão vivendo dentro de cárceres emocionais dentro do coração, porque elas desconhecem o que diz as Sagradas Escrituras. Eu já sentei para conversar com pessoas no aconselhamento que estão sendo atacadas por Satanás, que estão sendo oprimidas por ele, que estão sendo coagidas por ele, porque não conhecem o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Você sabe que existem pessoas que caíram em pecado e se arrependeram, mas ela continua se autoflagelando e se automutilando pela culpa, e ela não conhece pelo menos um versículo bíblico que diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança. Ou conhecer 1 João, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É triste ter de conversar com um cristão que está sendo coagido por Satanás e que não conhece a verdade das Escrituras. E aí Satanás se aproveita daquela ingenuidade daquela pessoa e mantém ela dentro daquele cárcere. É por isso que eu te digo, em nome do Senhor Jesus, comece a ter um relacionamento com a palavra de Deus a partir de hoje. Se você está vivendo uma vida de quietude, de marasmo, de frieza, de mornidão, se você se aproximar dessa palavra, eu te garanto, o teu coração começará a ferver no poder de Deus. Você começará a ver a tua vida transformada no poder do nosso Deus, e você sentirá o desejo de estar perto e em comunhão com Ele. Paulo vai dizer que essa ignorância a esse fato, ela expressa que os irmãos não conhecem que nós, todos cristãos, fomos unidos com Cristo através do batismo. E aqui é importante falar a respeito disso, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui nessa noite são pessoas que se batizaram e desceram as águas. E hoje, enquanto nós estávamos ali no ato do batismo, foi muito gostoso, eu não tinha conhecido lá a igreja do Rio Abaixo, muitas vezes ouvi o pastor
carmeliano, né? Ele falando do saudoso pastor Nestor, né? Que muitas vezes estavam por lá. E hoje eu tive o privilégio de ir ali e me veio ao coração reforçar para aqueles que iam se batizar a importância do batismo, mas o seu devido lugar na fé cristã. Os irmãos sabem que existem alguns ramos de pensamento aí, de teólogos, que eles vão entender que o batismo é salvífico. Eles pensam que quando aquela pessoa está ali dentro da água e ela desce as águas do batismo e levanta, aquele ato de descer as águas e levantar, as pessoas entendem de maneira errônea que aquele ato é salvífico, e ele não é salvífico. O batismo é uma expressão externa daquilo que já aconteceu interiormente. Deus já salvou aquela vida porque ela creu em Jesus Cristo, mas agora de maneira pública. Ela está confessando ao mundo e dizendo: mundo, eu morri para você, e agora eu vivo para Deus. E quando essa pessoa tem essa fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ela é batizada em Cristo. E esse batismo em Cristo nós vimos aqui nas quartas-feiras, né, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que esse batismo é o batismo onde este novo cristão, ele é inserido no corpo de Cristo. E olha que coisa maravilhosa. Assim como Deus diz que quando um homem e uma mulher deixam seus pais, se unem num casamento, eles se tornam uma só carne. Quando nós recebemos Cristo Jesus no nosso coração, nós nos unimos e nos tornamos um com Ele. Queridos, se nós entendêssemos a profundidade dessa palavra, nós não viveríamos de maneira alheia, vivendo aí pela sociedade como se nós fôssemos solteiros no sentido espiritual, como se nós não tivéssemos obrigações espirituais e não tivéssemos atrelados ou uma aliança com alguém. Mas eu queria dizer para você, que a partir do momento que você disse: Senhor Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida, dá uma vida nova para mim, Senhor, me toma nas tuas mãos, escreve o meu nome no livro da vida. A partir daquele momento você nutriu uma aliança com Cristo e você agora é um com Ele. Você é um com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, que nós fomos batizados com Cristo e nós estamos unidos com Ele. E quando isso aconteceu? Isso aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por mim e morreu por você. E agora, quando nós aceitamos, isso é concretizado nos nossos corações. Há algo interessante que Paulo ainda vai dizer no versículo 4, que ele diz que a nossa união com Cristo é que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Irmãos, isso é muito precioso. Nós às vezes nos tornamos pessoas que precisam ver bastante coisa para poder crer. Quando nós não vermos, né? Hoje nós estávamos tratando na escola dominical, eu estava comentando com os irmãos como a nossa sociedade, o ser humano, ele é místico, extremamente místico. Já brinquei com os irmãos aqui que às vezes você está pregando alguma coisa, e aí você está dizendo aqui, se você disser assim: irmãos, hoje à tarde nós estávamos em tal lugar e houve uma possessão demoníaca. Tem gente que estava lá sem prestar atenção, ele volta a atenção para aquilo ali, porque aquilo chama a atenção dele. O ser humano é místico. Por natureza, o ser humano ele tem essa tendência de se voltar para o misticismo, para alguma coisa que seja sobrenatural. E às vezes ele quer materializar este seu misticismo no coração e ele quer apoiar um símbolo de fé a partir de alguma coisa que seja visível. Ele quer apoiar a sua fé em alguma coisa que seja visível. Mas eu queria dizer para você que existe uma obra de salvação que Cristo fez na minha vida e na sua vida que é subjetiva. Ela aconteceu aí dentro do nosso coração. E aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, às vezes nós não nos damos conta, mas é uma obra espiritual que eu e você nos beneficiamos hoje de maneira poderosa e gloriosa. Você sabe por que você tem esperança de vida hoje? Você sabe por que você, diante de uma pandemia, não tem medo de morrer? Você sabe por que diante dos fracassos financeiros ou qualquer outra dificuldade ou adversidade da vida, você não perde a esperança? Nos momentos de maior desespero da tua vida, da minha vida, parece que existe alguma coisa a acontecer. Você sabe por que isso é assim? Porque Deus faz fluir todas as bênçãos do Calvário para dentro do nosso coração e nós nos sentimos seguros naquele que há mais de 2000 anos morreu naquela cruz do Calvário para nos dar essa segurança de vida.
É por isso que Paulo coloca aqui dizendo que estes são benefícios espirituais da igreja em Cristo Jesus, e que nós devemos nos apropriar dele. E Paulo diz, ele morreu na cruz, nós morremos com ele espiritualmente falando. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Olha o que ele diz no versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós nos unimos com ele naquele sacrifício na cruz do Calvário, na sua ressurreição também temos parte com ele. É por isso que eu vou repetir para você, quando ele morreu, nós morremos com ele. O nosso velho homem morreu com ele naquela cruz do Calvário, mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida. A partir do versículo de número 6 até o versículo 10, Paulo vai dizer para nós que existe uma necessidade, a primeira necessidade, que é saber. Olha o que ele diz no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O que ele diz? Sabendo isso. A primeira coisa que você deve entender para vencer o pecado é saber. Saber o quê? Que você foi crucificado, o seu velho homem foi crucificado com ele, lá na cruz do Calvário, para que o corpo do pecado, o que é o corpo do pecado? A Bíblia vai explicar para nós que existem duas coisas, existe a realidade chamada pecado, e existe a realidade chamada de pecados, singular pecado, plural pecados. A Bíblia vai tratar com uma figura de que existe uma árvore chamada pecado que habita dentro de nós. Pecado, que é a velha natureza. Essa árvore, pensa numa árvorezinha que gosta de dar fruto. Tem gente que planta às vezes um pezinho de limão lá no quintal, coitado, sofre, né? Que não vem nada de limão, e quando vem uns limãozinhos mirrados, que não serve para nada. Se você abrir, só tem espinho, tem só sementinha lá dentro dele. Mas essa árvore chamada pecado é uma árvore que frutifica e quer frutificar sempre. Mas Paulo vai dizer para nós que nós precisamos saber que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqui a palavra vai dizer destruído. Mas você sabe que existe alguma coisa no teu coração, mesmo depois que você se converteu, que quer te inclinar para o erro, não quer? Por exemplo, você vai lá num caixa do supermercado, e aí você dá R$100 para a moça e a conta era 90, ela tinha que te devolver 10. E ela te devolve 50. O que você faz com aqueles 50? Devolver para a moça. Mas é óbvio fazer isso, né? Mas você não sente no teu coração a vontade de deixar? Quem errou foi ela. A culpa é dela. Não existe alguma coisa que lá baixinho quer dizer para você, pega esse dinheiro. Porque dizer isso, irmãos, às vezes, puxa vida, nossa, mas o irmão está pensando em roubar alguma coisa. Não é que a pessoa está matutando roubar alguma coisa, é que existe uma vozinha no coração dizendo, ela não viu, vai embora, bobo. Ela não viu, pega esse dinheiro, vai para a tua casa. Ou alguém que ouviu às vezes uma mensagem, e na mensagem foi dito assim, irmão, não fica murmurando, não fica falando da vida dos outros, fofocando, não fica difamando os outros. E aí dá algum rolo aqui no culto, alguma coisinha acontece, a pessoa sai daqui de dentro da igreja, entra dentro do carro, vai tranquilo. E está com a esposa ou o esposo do lado e está formigando aqui dentro, aquela vontade de fofocar daquilo que aconteceu. Mas o pregador disse que não é para falar. Mas eu estou com vontade de falar. E aquela vontadezinha às vezes vai se tornando incontrolável dentro do coração quando você vê que não. Você já está colocando aquelas palavras para fora. Da onde vem isso? Uma vez que a palavra de Deus vai dizer para nós, não dirás falso testemunho. Que está borbulhando no coração daquela pessoa. De onde vem isso? De onde vem o olhar da cobiça? A mulher passa do lado da outra e olha aquele vestido nela, dizendo assim, puxa vida, hein? Ia ficar melhor em mim aquele vestido. Ela está meio gordinha aqui nessa região, aqui, ó. Em mim ia ficar certinho aquele vestido. Ou o camarada passa com o carro do ano e ele olha assim, dizendo,
um carinha desse aí deve ser filhinho de papai, e eu andando com esse carro velho aqui. Dentro do coração do ser humano surgem estes sentimentos, e mesmo no coração de um cristão, estes pensamentos querem borbulhar dentro da alma dele, tentando fazer com que ele aceite aquela sugestão. Outra coisa, eu acho importante tocar nisso. O homem é feio que dói, mas o inimigo prepara uma dona para começar a falar com ele no trabalho. Está vivendo em crise conjugal, e ele às vezes só tem os ponta direita e esquerda na boca, e ele se acha o galã, porque a mulher vem conversar com ele, e ele fala assim, gente, olha só, hein, estou podendo, hein? E dentro do coração dele já começa a borbulhar alguma coisa tipo assim, se a minha esposa não reconhece, ela pode ser que reconheça, né? Olha só o que ela está fazendo, minha esposa nunca fez isso por mim, nunca falou isso, nunca conversou comigo, ela só fica reclamando do que eu faço. Tem uns negocinhos borbulhando no coração e acontecendo. E às vezes não é só do homem não, a da mulher também. Olha como esse colega de trabalho brinca comigo e fala comigo. E dentro do coração vai surgindo aquele câncerzinho que vai tentando matar e minar a tua vida. Você pode não estar percebendo, mas isso está vindo para querer destruir a tua vida espiritual. Isso pode estar vindo de maneira sorrateira para tentar minar o teu coração. Você está com o teu celular na mão e você está correndo ali, e daqui a pouco aparece uma foto que não deveria estar ali, e se está ali você já deveria ter passado aquela foto faz tempo. Ou está com o celular na mão e aparece o contato de alguém. Até esses dias atrás tinha uma pessoa perguntando para um pastor da seguinte maneira: pastor, o que eu faço quando o meu esposo trocou a senha do celular e não deixa eu entrar nesse celular dele? Aí o pastor disse assim, pega ele e leva lá no teu pastor, porque provavelmente tem coisa errada. Queridos irmãos, por que o pastor vem trazer uma palavra dessa bem na Santa Ceia? Porque essa mesa é a mesa do Senhor Jesus. Se essa mesa fosse minha, quem sabe ela seria para qualquer pessoa colocar a mão sobre ela, mas uma vez que é a mesa do Senhor Jesus, nós precisamos verificar o nosso coração e entender que existe um adversário que todos os dias tenta achar uma brechinha na minha vida e na sua vida, que tenta todos os dias destruir a minha vida e a sua vida espiritual, mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha falar aos nossos corações todos os dias da nossa vida, e nós possamos ser vitoriosos e repreender todo o mal que quer se aproximar do nosso coração. Não somos super cristãos, somos pecadores salvos pela graça de Deus e mantidos por essa graça todos os dias da nossa vida. Paulo vai dizer para nós, no verso 6, para que o corpo do pecado seja tornado inoperante. É a melhor palavra que existe para poder traduzir essa aqui. O que é tornado inoperante? Tornar inoperante é bem explícito quando nós dizemos assim: você trabalhava numa determinada empresa e você tinha um vínculo com o teu patrão, mas chegou um dia que o teu patrão pegou e te mandou embora, acertou todas as suas contas e mandou você de volta para casa. Daqui a pouco ele te liga dizendo assim, amanhã eu quero você 8 horas da manhã aqui na empresa. Aí você diz para ele, não, mas eu não estou trabalhando, já foi dado baixa na minha carteira. Não, mas eu quero que você venha, porque eu sou seu patrão. Você diz, não tem mais vínculo com você. Você vai ou não vai, irmão? Vai ou não? Não vai? Por que você não vai? Porque ele já não é teu patrão mais. Quando Paulo vai dizer isso aqui, ele está dizendo que o corpo do pecado ser destruído significa que a essência do pecado dentro dos nossos corações, ela já não é mais senhor nosso. Que a Bíblia vai dizer que todos aqueles que vivem no pecado, eles são escravos do pecado. Então o pecado é o seu senhor e as pessoas se tornam subjugadas pelo pecado. Mas quando Paulo vai dizer essa palavra, ele diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele quebrou todo o jugo de servidão que nós tínhamos para com o pecado. Eu me lembro de uma amada irmã, há muitos anos atrás, meu tio era pastor da igreja do Porteira, né, do ministério do pastor Edilson, na realidade ele
construiu a igreja e era pastor ali. Pastor Daniel, lembra dessa época, né? Pastor Elias. E eu me lembro que um dia uma irmãzinha, né, chegou para ele e disse assim: Pastor Elias, eu queria muito me batizar. Queria muito me batizar mesmo, mas eu não consigo largar o vício do cigarro. E ela falou com uma dor muito grande dentro do coração. E ele disse assim: irmã, eu vou fazer o seguinte, nós vamos orar juntos uma semana. Uma semana. E depois dessa uma semana, Jesus vai te libertar do vício. E ele orou junto com aquela irmãzinha uma semana. E depois de uma semana, a irmã testificou dizendo que já estava livre do vício e tinha até nojo do cigarro. Existe um poder, que é o poder conquistado por Cristo na cruz do Calvário, que quebra todo jugo. Eu conheço testemunho de gente, eu me lembro de um irmão que vivia viciado em crack. Era viciado em crack. Você sabe que o crack é o lixo da cocaína. É o resto dela. E a pessoa experimenta uma vez, já se torna viciado. O organismo aprende aquela toxina dentro do organismo e a pessoa se torna viciada. Ele foi um culto, convidado por outras pessoas contra a vontade dele. O pastor fez o apelo. Quando ele viu que não, ele já estava de pé aqui na frente. Ele não se lembra como chegou lá. Ele orou, fez confissão de fé junto com o pastor. E depois daquele dia, ele nunca mais usou drogas. Você diz assim: não, mas precisava passar por um centro de reabilitação. Precisava se recuperar. Aonde tem Jesus quebrando o laço do pecado e o poder do pecado, tem libertação. Tem pessoas sendo tiradas dos vícios e a vida sendo transformada poderosamente. É por isso que Paulo vai dizer que o corpo do pecado, o velho homem, é destruído, todo vínculo com ele é destruído para que nós possamos viver em novidade de vida. Deixa eu correr aqui que eu quero terminar. Primeira coisa que Paulo diz para nós então é que nós precisamos saber. Se nós não soubermos dessa união com Cristo, nós vamos ter muita dificuldade. A segunda coisa que ele vai dizer para nós é que nós precisamos, no versículo 11, nos considerar. Versículo 11 ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa é saber, a segunda coisa é considerar-se morto para o pecado e vivo para Cristo. O que é considerar-se? Eu acho interessante uma ilustração que vai refletir muito bem essa realidade, que é um homem um dia comprou um bilhete da loteria esportiva, e quando ele pegou aquele bilhete da loteria esportiva, ele ficou atento no rádio para saber, né, o resultado e os números que iam ser sorteados ali. E ele pegou o papelzinho dele da loteria e ele começou a furar, né, o papelzinho dos números que iam chegando. Eram 13 números. E o primeiro bateu, o segundo, o terceiro, o 10º. Quando deu o 13º, ele descobriu que ele estava agora milionário. Quando ele olhou para o papelzinho e viu que estava todos os números marcados e agora ele tinha ganhado na loteria milhões, ele pegou e saiu pela rua, distribuindo os móveis dele, comprando apartamento para familiares, porque agora ele estava se considerando alguém rico. É interessante porque Paulo vai dizer que nós temos essa riqueza disponível para nós de uma vida de vitória contra o pecado. Há uma história de um homem que tinha uma propriedade nos Estados Unidos, uma plantação de batata, mas aquele ano a plantação não tinha rendido muito, as chuvas não foram boas, e ele, desgostoso, decidiu vender aquela propriedade e vendeu por um salário muito baixo, por um valor muito baixo. E depois que ele vendeu aquela propriedade, a pessoa que comprou foi explorar a terra e descobriu que lá debaixo daquela terra havia fontes de petróleo. Os irmãos sabem que quem achou petróleo no terreno está tranquilo, hein? Vai dar de irmãos agora a semana aí tentando procurar, fazendo buraco no terreno com a cortadeira para achar petróleo, hein? E o homem vendeu a propriedade por alguns dólares e agora quem comprou descobriu que ali debaixo tem um lençol de petróleo e agora a pessoa que comprou está rica. O que eu estou dizendo para você? Que nós vivemos nesta vida e debaixo de nós existe um lençol de poder de Deus para viver uma vida de vitória. E nós estamos vivendo como batateiros pobres que não conseguem viver uma vida no poder do Espírito Santo de Deus, mas em nome de Jesus.
que se necessita de um buraco ser feito, para que esse poder possa fluir para as nossas vidas, e você se tornar alguém que fala do Evangelho no teu trabalho, para os teus vizinhos, que dá bom testemunho, que em nome de Jesus isso possa acontecer na tua vida, em nome de Jesus. A terceira e última coisa que Paulo diz para nós, ele diz que nós precisamos saber a verdade, que nós morremos e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida, nos considerar como mortos e ressurretos para essa nova vida. E existe uma terceira e última coisa que Paulo diz. Ele vai dizer a partir do verso 12 e 13: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe que o pecado reine na sua vida. Pastor, está faltando força para poder vencer a dificuldade e a limitação. Irmão, você sabe que tem pastores que já não pregam mais sobre o pecado. Eu ouvi um pastor do Brasil dizendo que não fala sobre o pecado sobre o púlpito. E a questão é o seguinte: será que ele está realmente querendo ser fiel a Deus ou querendo ter o louvor e a aprovação dos homens? De que adianta termos uma igreja cheia de pessoas mal interessadas no Evangelho, se não estamos falando a verdade, estamos trazendo uma mensagem totalmente vazia e desprovida daquilo que Deus deseja? Você sabe o que faz as pessoas se derramarem diante do Evangelho? É o fato que o Evangelho vai nos dizer quem somos, que nós somos incapazes, que nós não podemos por nós mesmos alcançar a justiça de Deus. Isso é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando nós falamos sobre a realidade do pecado, Deus já nos deu graça para vencê-lo pelo poder de Cristo Jesus, mas agora, durante esse período de vida, o pecado não pode reinar nas nossas vidas. E eu não quero que você entenda que eu estou dizendo para você que você tem que ser perfeccionista, que você não vai falhar. Nós vamos falhar ocasionalmente. Mas o que a Bíblia condena é alguém se dizendo cristão e viver deliberadamente na prática do pecado. João vai dizer no capítulo 3 da sua primeira epístola que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Queridos, mas se você tropeça e cai, saiba que quando você abre o teu coração e confessa ao Senhor arrependido daquilo que foi feito, Ele te restaura e te coloca de pé de novo. É como disse um pastor a respeito de uma ilustração bem interessante: você vai fazer uma viagem de 3.000 quilômetros. Será que numa viagem de 3.000 quilômetros o pneu pode furar? Mas vamos imaginar que você vai, o pneu furou e você troca o pneu. Vamos imaginar que esse pneu fura de novo. E ele continua furando, e a cada 30 quilômetros o pneu vai furando. É certo isso? É normal? Ele diz que pode ser que o nosso pneu vá furar no meio da caminhada e que nós vamos tropeçar em algum momento. Mas nós precisamos entender que se o pneu está furando todas as horas, e nós estamos tropeçando e tropeçando, nós estamos precisando de ajuda. E eu quero dizer de maneira direta para você: aqui existe um pastor e um corpo de obreiros que está aqui para te ajudar, que não quer de forma alguma ver você prostrado e caído, mas quer ver você se levantando e se fortalecendo na presença de Deus. Nós estamos aqui, como diz o lema da nossa DCMI, amar e servir, este é o propósito. E nós queremos ver você fortalecido, andando na presença de Deus e vivendo uma vida de vitória neste mundo, em nome de Jesus. Mas eu queria dizer de todo o meu coração: não deixe que o pecado reine na tua vida. Olha o que Paulo vai finalizar para nós aqui. Versículo 13. Não ofereça a cada um de vocês os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumentos, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu quero finalizar com isso aqui para você, e dizer para você a seguinte palavra: para quem você tem oferecido o teu corpo? Para que você tem oferecido o teu tempo e a tua energia? Eu tenho dito para os irmãos várias vezes aqui, que o segredo de uma vida íntegra na presença de Deus é uma vida de proximidade com Deus. É interessante que João capítulo 15, foi a passagem que o pastor Gerson leu lá no batismo. Ela vai dizer que o que nos faz ser frutíferos é permanecermos em Cristo. Se você não está conseguindo frutificar na tua vida, no teu dia a dia, pare e preste atenção.
se você não está sonegando o tempo que você deveria passar em oração e meditando na palavra de Deus. Não viva essa vida de maneira desenfreada. Deus não te chamou para ser um ramo seco, mas Ele te chamou para ser um ramo frutífero. E é por isso que eu te encorajo nessa noite a oferecer a si mesmo a Deus. Fazer como Paulo diz em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração com você aqui nessa noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para você. Para que quando você sair para fora dessa porta, você esteja armado, sabendo, entendendo da palavra de Deus, se considerando e se entregando e se disponibilizando na mão de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento junto com a tua igreja, Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, pela salvação tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque aquela salvação trouxe benefícios que perdoaram os meus pecados e os nossos pecados. Eu quero te agradecer, Senhor, porque aquela salvação trouxe benefícios que hoje, Senhor, são frutos benditos que vêm de Cristo, que nós nos alimentamos e podemos ter vida espiritual, Senhor. Livra-nos de sermos legalistas, de acharmos, Senhor, que uma vida de santificação é apenas um estereótipo, é uma postura externa. Não, Senhor, a tua palavra diz que nós podemos ser sepulcros caiados, pintados de branco e bonitos por fora, sorrindo em todo o tempo, mas o nosso coração pode estar apodrecido. Senhor, se alguém tem vivido prostrado diante de uma vida, Senhor, aonde cede para o pecado constantemente e não tem se arrependido, Senhor, leva ao arrependimento, para que nós todos possamos viver uma vida de temor na presença do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Purifica-nos como igreja, Senhor, santifica as nossas vidas, para que possamos receber as mais ricas bênçãos do céu sobre nós, sobre um povo que vai sendo santificado, até ser transformado completamente na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Tome assento. Porque Ele